Hello, jovens! Olha eu aqui novamente, professora Deise Lima na área para mais uma aula de ciências com vocês. E fazendo aquele resumex, que é de costume aqui nas nossas aulas, vamos lembrar aí o que nós trabalhamos a aula passada? Bom, professora, nós estávamos falando de eletrostática, nós falamos dos fenômenos eletrostáticos, também falamos de como podemos eletrizar um corpo, certo? Através de 3 processos básicos: atrito, contato e indução eletromagnética. E o que eu falei para vocês, pessoal? Eu disse que a eletrostática, ela trabalha a parte das cargas de maneira estática. Como assim? É quando essa carga ali, ela está em movimento desordenado. Ela está lá dentro do condutor, ela está na superfície dos materiais, mas ela está de maneira desordenada. Então, nós temos a eletrostática, a eletricidade estática. Eu até falei alguns exemplos, né? Quem nunca esteve andando aí num ambiente seco e tocou numa pessoa e sentiu um choquezinho, né? Isso é eletricidade estática. Ou quando você desliga ou liga a televisão, você aproxima seu braço, você vê, olha só os pelinhos arrepiando. Isso aí também é eletricidade estática. Então, eletricidade estática a gente estuda dentro da eletrostática, certo? É quando eu não tenho aí corrente elétrica. Então, a eletricidade estática, ela está presente em muitos fenômenos quando a gente não tem a parte de corrente elétrica, certo? E quando entra a corrente elétrica, pessoal? A corrente elétrica, ela é estudada dentro da eletrodinâmica, ou seja, você tem eletro, né, de eletricidade, de cargas, e dinâmica é quando você estuda o movimento ordenado dessas cargas. Bom, e qual é a condição para ordenar o movimento das cargas elétricas? É você estabelecer uma diferença de potencial elétrico. Isso também eu falei para vocês na aula passada, certo? Quando a gente estabelece um condutor a uma diferença de potencial elétrico, ou seja, a mesma coisa que você pegar qualquer tomada de um aparelho aí, pá, colocar ali na tomada, certo? Colocou ali o plug na tomada, você vai ter o funcionamento desse aparelho eletrodoméstico. Então, o que você está fazendo ali? Você está ordenando o movimento das cargas que estão no condutor, e esse movimento ordenado nós temos a corrente elétrica, certo? Aí eu mostrei algumas animações no slide para vocês em relação ao movimento aí das cargas dentro do condutor. E hoje nós vamos continuar com esse assunto. Então, se liga ali, pessoal, olha só, nós vamos trabalhar ali a corrente elétrica. E eu falei isso para vocês na aula passada e nós vamos continuar. Se liga aqui, ao eletrizar 2 placas metálicas com cargas elétricas de sinais contrários, teremos uma diferença de potencial elétrico, né? Resumidamente chama DDP, isso vocês vão ver muito bem lá no 3º ano do ensino médio. E se ligarmos essas placas com um fio metálico, irá surgir uma corrente. Como assim, professor? Explica, olha só. Então, se você eletrizar essa placa aqui, né, com uma certa carga, como ele está falando aqui, ó, cargas elétricas de sinais contrários, você eletrizar aqui, lembra lá da eletrostática? Essas superfícies vão ficar eletricamente carregadas porque ela tem ou falta de elétrons ou excesso de elétrons, certo? E ao fazer isso daqui, pessoal, você está estabelecendo uma diferença de potencial nessas placas aqui. Se você ligar essas plaquinhas por um fio, o que vai acontecer aqui? Irá surgir uma corrente elétrica, ou seja, você vai estar ordenando o movimento dessas cargas aqui no condutor, certo? Eu falei para vocês em diferença de potencial, falei em tensão elétrica, estou falando de corrente elétrica. Vamos dar uma olhadinha nas unidades dessas grandezas para que vocês fiquem cientes quando vocês, né, olharem, isso aqui é a unidade da tensão, isso aqui é a unidade da corrente. Então, se liga aqui, olha só, a unidade de tensão é o volt, tá? Representado pela letra V, e aqui é o nome volt. Se você pegar qualquer equipamento elétrico, vai estar lá a tensão de alimentação deste equipamento, tá, pessoal? O que isso significa dizer? Que para você, olha só, alimentar esse equipamento, você tem que ligar
ele na tomada com uma tensão compatível. Então, aqui vamos às mais comuns, 110, 127, 220. Com certeza, ao virar algum equipamento, vocês já devem ter visto esses valores de tensão. E eles servem para alimentar, né, o nosso equipamento. O que seria alimentar? Estabeleceu ali a tensão, certo? Ligou, opa, diferença de potencial. Eu vou ordenar o movimento das cargas, eu vou ter corrente elétrica e eu vou alimentar o meu equipamento para que ele funcione, certo? E também, outro exemplo, notebook. Se você pegar um notebook, se você pegar um celular, lá você vai ver também a tensão de alimentação, se você pegar as especificações técnicas do aparelho. É para isso que tem os conversores. Então, quando você carrega um notebook, ele tem uma fonte. E nessa fonte você tem a conversão de tensão, porque a tensão que é necessária para funcionamento do notebook, do celular, é uma tensão bem menor do que aquela que sai da tomada. Por exemplo, hoje em dia nós já temos os carregadores power, né, que são os supercarregadores. Se você for lá e virar o carregador, vai estar lá 5,0V a 9,0V. Ou seja, você pode usar aquele carregador para carregar equipamentos que funcionem com essa tensão. Pessoal, alguém sabe também outros tipos de equipamento que fornecem tensão sem ser, por exemplo, a tomada? Tem o quê? A bateria, tem pilhas, por exemplo, né, pessoal, que fornecem tensões menores aí quando você quer fazer um circuitozinho pequeno, por exemplo. Então, se liga naqueles valores ali, olha só. Exemplo de valores de tensão. Eu tenho ali pilhas que tem voltagem 1,5, que é aquelas nossas pilhas AAA, né, que tem vários As, tem 3, tem 12, tem aquelas baterias quadradinhas de 9 volts. Então, dependendo do circuito que você quer alimentar, ou seja, para que tenha corrente elétrica aí, você vai usar uma bateria ou um equipamento compatível com a voltagem. Nós também temos equipamentos que são bivolts, né? Aqueles que são bivolts, você pode ligar em duas tensões diferentes, que não vai aí causar danos ao seu equipamento. Então, a gente tem pilhas com voltagens menores e, como eu falei para vocês, também temos as tomadas residenciais, 110 ou 220, ok? E aqui, pessoal, olha só, aí eu já coloquei duas letrinhas para vocês e vamos trabalhar ali com a intensidade da corrente elétrica. Esse Vzinho ali é a tensão. O que eu falei para vocês? Lembra das duas plaquinhas? Se você carregar duas superfícies lá com cargas diferentes e você ligar através de um condutor, você vai estabelecer uma corrente elétrica. Então, imagine aqui, ó, um potencial na ponta A, esse potencial aqui, ó, valor positivo, e um potencial na ponta B, e nós temos valor negativo. Agora eu vou colocar um condutor e vou colocar um fiozinho. Tá aí, pessoal, o que aconteceu? Tá vendo? Olha só, A e B, você ligou, certo? Você ligou os dois. Como assim, professora? Você ligou os dois? Você conectou essas duas extremidades aqui a uma fonte. Tá aqui a representação da tensão, são esses dois tracinhos aí. Então, toda vez que você vê esses dois tracinhos, significa que o seu condutor está ligado a uma fonte de tensão. Logo, a gente tem uma diferença de potencial nas extremidades aqui. E como o nosso circuitozinho ele está fechado, a nossa carga elétrica ela vai ter um movimento ordenado em determinada direção e sentido, como vocês podem ver na figura. E aqui eis que nós temos, ó, a corrente elétrica, pessoal. A corrente elétrica, como vocês estão vendo ali em cima, ela é representada por I. I de quê, professora? De intensidade de corrente elétrica, ok? E como é que a gente calcula inicialmente essa intensidade da corrente elétrica? Bom, a gente vai precisar aqui, ó, de uma quantidade de cargas que está aqui, certo? E do tempo também que essas cargas estão aí. Então, se liga aqui, olha só. A intensidade de corrente elétrica, I, é dada pela quantidade de carga, certo? Que é aqui, ó, delta é de variação, tá, pessoal? Delta é de variação, Q de carga. E aqui a unidade que é o coulomb, tá bom? Que é esse C aqui. Então, vou precisar dessa carga que passa aqui durante o intervalo de tempo. Então, por exemplo, se eu tiver a quantidade de carga, né, que passa aí, por exemplo, durante 2 segundos,
3 segundos ou 1 hora, eu vou poder aí ter a intensidade da corrente elétrica nesse condutor. Entendido isso? Ok? E aqui nós vamos, olha só, representar aqui, ó, tá ali a nossa direção, pessoal, da intensidade da corrente. Vocês podem ver que nesse caso aqui a gente está trabalhando oposto ao movimento das cargas elétricas negativas. E como é que eu calculo? Eu vou simplesmente pegar essa quantidade de carga aí, ó, e vou dividir pelo tempo. Só isso, professora, somente, pessoal. Então é ΔQ dividido para ΔT. Aí você calcula a intensidade da corrente elétrica, como eu falei para vocês, onde o nosso ΔQ é a carga e nosso ΔT é o tempo. Como é que vai ficar a unidade disso daí? Vai ficar da seguinte forma, pessoal. A unidade da corrente elétrica é o ampere. Ampere, certo? Tá aqui, ó. É por isso que quando você pega também algumas especificações técnicas de algum equipamento, você vai ver unidades como, por exemplo, MA. Se você for ver lá a corrente MA, significa que essa corrente necessária para alimentar aquele equipamento é dada em miliamperes, certo? Geralmente celulares e notebooks também e alguns eletrodomésticos aí. Então tá aqui a nossa intensidade de corrente. De onde é que vem o ampere? Lembrando aqui, ó, que a carga é dada em coulomb e o tempo é dado em segundos. Então, 1 coulomb por segundo equivale a 1 ampere. Então, toda vez que você vê coulomb por segundo, significa o quê? Ampere, intensidade de corrente elétrica, certo? Bom, nós vimos que a corrente elétrica é esse movimento ordenado, nós vimos que ela é a razão entre a carga e o tempo, e nós vimos que a unidade dela é o ampere. Vamos ver os tipos de corrente elétrica? Ai, professora, tem essa? Tem, pessoal, olha só. Imagina aqui o seguinte, lá na sua residência, né, na tomada lá na sua residência, tem uma certa tensão, 220. A energia elétrica, vamos dizer assim, ela chega na sua casa de uma determinada forma. Você vai usufruir disso daí para poder fazer a alimentação dos seus equipamentos eletrônicos, certo? E dos seus eletrodomésticos. Fogão elétrico, quem tem, né? Notebook, celular, secador de cabelo, chapinha também, certo? A air fry, quem gosta daquelas panelas elétricas, certo? Chuveiro elétrico. Então, você vai usar dessa corrente para poder fazer a alimentação e funcionamento dos seus equipamentos. Pois bem, pessoal, a corrente do jeito que ela chega na sua casa, ela é de uma forma, porque ela precisa percorrer uma grande distância. A corrente que você vai utilizar para alimentar seus equipamentos que precisam de pouca voltagem, é uma corrente, vamos dizer, ele está mais pertinho, certo? Você colocou ele na tomada, ordenou movimentos, eu tenho que o carregador do celular, ele converte essa tensão e carrega o seu celular. Essa corrente, ela tem outro nome, então vamos ver o nome dessas correntes? Olha só, então vamos falar ali primeiro, no nosso slide de corrente o quê? Vamos ver? Corrente elétrica contínua. A corrente elétrica contínua é aquela que alimenta os seus equipamentos eletrodomésticos. Pessoal, ela é contínua, ok? Então, essa corrente ela é contínua. Olha só a nossa bateria ali. Vamos ligar a nossa bateria, que é a fonte de tensão, ao nosso condutor, que é o fio. Ligou, nós vamos ter ali, olha só que bonitinho, a corrente elétrica, né, pessoal? Então, olha só, a corrente elétrica ali contínua é aquela que mantém o sentido de deslocamento da corrente. Então, se ela vai, por exemplo, para a esquerda, esse sentido ele é o quê? Constante, ok? Quando, além do sentido da intensidade da corrente, também se mantém constante, essa corrente é chamada de corrente contínua constante. Então, além do sentido ser constante, se esse valor for constante, a gente tem corrente contínua constante. E o gráfico dela é dessa forma aqui, tá, pessoal? Que é o gráfico da corrente contínua em função do tempo. Vocês estão vendo? Essa reta paralela aqui, na horizontal, significa que a grandeza, ela é constante. E é o tipo de corrente que é utilizada para alimentar os nossos equipamentos, ok? Vamos ver a outra aqui, olha só. Corrente elétrica alternada. Alternada, pessoal, geralmente a gente trabalha com tensões mais altas, né? Então tá aqui, olha só. Vocês estão vendo o movimento dessas cargas?
Professora, parece um pulso, né? Parece que ele joga um pulso aqui e volta assim, certo? E esse pulso parece que ele está sendo transmitido, não é, pessoal? Isso, essa é a ideia da corrente elétrica alternada, tá? É aquela cujo sentido e intensidade variam periodicamente. Professora, não entendi, então vamos entender, pessoal. Sentido, direita ou esquerda, certo? O que vocês estão vendo ali na figura, ó. Professora, direita para esquerda, direita. Vocês estão vendo que esse movimento ali, ele se repete em intervalo de tempo igual, pessoal? Então isso quer dizer o quê? Periódico. Então a gente tem sentido e intensidade variáveis, certo? Ou seja, sentido e valores variáveis aqui, no intervalo de tempo constante. Para a gente falar que é periódico, né? Quem lembra lá de exame periódico, aqueles exames que você tem que fazer uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, é periódico. E na nossa aqui corrente elétrica, ela se faz em 60 ciclos por segundo. Então a gente fala que a corrente elétrica alternada é 60 Hz. Aí você pode falar, ah, professora, é por isso que quando a gente olha para uma lâmpada, a gente não vê essa lâmpada piscando desesperadamente, né, pessoal? Não vê porque essa corrente aqui, olha só, que está alimentando, ela é 60 ciclos por segundo. É muito rápido. Ah, mas eu já vi lâmpada piscando. Aí já é mau funcionamento do equipamento, tá, pessoal, da ligação lá, ok? E aqui, olha só o gráfico da corrente alternada. Vocês estão vendo que é diferente? Esse gráfico aqui é porque a gente trabalha com ciclos, tá? Então, toda vez que você vê esse tipo de gráfico aqui, trabalha com grandezas que oscilam. Então, a gente pode falar aqui que essa corrente, ela oscila, ok? Ela é dada em pulsos. Corrente elétrica alternada. Um grande físico gênio que defendeu essa corrente alternada aqui foi Tesla, tá, pessoal? Tesla foi um grande físico aí, ele defendeu essa corrente elétrica alternada e ela é utilizada até hoje em dia para você transmitir eletricidade a longas distâncias, ok? Vamos ver um exemplo aqui. Se passam por um fio um determinado circuito ali, 100 coulombs de carga em 5 segundos, qual é a intensidade da corrente, pessoal? Então, imagine lá que você tem 100 coulombs em 5 segundos. Qual é a corrente que passa aí? Vamos ver? Para a gente achar, a gente tem que dividir essa carga pelo tempo, ok? Dividiu a carga pelo tempo, pá, você achou a corrente elétrica. Então, nós vamos dividir aqui, ó, a carga pelo tempo. Vamos ver como é que vai ficar isso daí, ó. 100 coulomb dividido para 5 segundos, nós vamos ter aqui 20 coulomb por segundo. E eu falei para vocês que coulomb por segundo é quem? Ampere. Ampere é uma homenagem ao físico, tá, pessoal? Que trabalhou aí com fenômenos de corrente elétrica. Então, nós vamos falar aqui que nesse fio, a intensidade da corrente que passa aí é de 20 amperes, essa intensidade contínua, ok? Pessoal, mas é qualquer fio que a gente utiliza para fazer as nossas instalações, por exemplo, em casa? Não, né, pessoal? A gente tem um negocinho chamado de resistência elétrica. O que é resistência elétrica? O condutor ele pode ser o melhor possível, mas sempre existirá a resistência elétrica nele devido ao choque que ocorre entre os elétrons no átomo do fio, tá, pessoal? Então, o choque lá dos elétrons, ele traz uma resistência. E de acordo com a primeira lei de Ohm, estabelece que dependente entre a causa, que é a tensão, e o efeito, que é a intensidade, para um resistor. Então aqui, olha só, nós temos ali um resistor, certo? Nós temos ali um resistor. Esse resistor, gente, se você já abrir um computador, qualquer equipamento, é aqueles objetos coloridinhos que ficam lá, eles têm várias cores e tem umas faixinhas assim. Aquilo ali são resistores, tá? Eles estão ali justamente para limitar a passagem da corrente para que não queime os seus equipamentos mais sensíveis. Então tá ali a representação do resistor, tá ali a corrente, certo? Então ela tem uma resistência a passar por isso daí, ok? E aqui tá aqui a tensão, né, para alimentar nosso circuito, e essa resistência, ela é dada justamente pelo valor da DDP, que é a nossa tensão, dividido pelo valor da corrente elétrica. Então, se você dividir a tensão pela corrente, você tem a resistência elétrica naquele condutor. Entendido, pessoal? Então, tá ali resistência elétrica, unidade, ohm.
que é essa ferradurazinha aí, né? Parece uma ferradura. E o ohm, ele é o volt da tensão com o ampere da corrente. Então, 1 volt por 1 ampere é o ohm, ok? E quando o circuito, gente, ele é constante, a relação entre a tensão e a corrente pode ser escrita dessa forma aqui, ó. Tá aqui a tensão. Olha só. A gente brinca que o Ri, né, pessoal? O Ri. Então, quando o Ri, ele é a tensão, que é a resistência vezes a corrente. Vamos ver esse exemplo aqui rapidinho para a gente fechar a nossa aula de hoje. Olha só. Imagine que você estabelece ali no circuito uma tensão ali de 50 volts, certo? Tá ali uma tensão de 50 volts que você estabelece nesse seu circuito aí. Entre os terminais do resistor, estabeleceu a tensão, tem uma corrente elétrica de quanto aí? Tem uma corrente elétrica de 5. Qual é a resistência, pessoal? Para eu achar a resistência, é simplesmente pegar essa voltagem aqui, ó, e dividir pelo valor da corrente. Então, nós vamos ter quanto aqui, ó? 50 volts por 5 amperes. Nós vamos ter ali uma resistência elétrica de 10 ohms naquele condutor. Entendido isso, pessoal? Fechado? Olha só, fiquem comigo que na próxima aula tem mais conteúdo de ciências para vocês. Tchau, tchau!